Olá galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando aqui agora no circuito paralelo, só que com associação com lâmpadas. Estou usando aqui duas lâmpadas incandescentes, todas duas de 80 ohms. Vou colocar aqui INC, incandescente, cada uma de 80 ohms. Aí vamos aqui para alguns dos nossos conceitos, antes de aplicarmos a primeira lei de Ohm. E primeira lei de Kirchhoff, né, que no circuito paralelo em diante eu vou ter lei de Kirchhoff. A corrente que sai da fonte é IT, chega nesse nó. E vai acontecer o que? É igual às somatórias da corrente que saem desse mesmo nó, que é I1 e corrente I2. Então, corrente total é igual a corrente 1 que sai do nó, mais corrente 2 que sai do mesmo nó. Então, está aqui a minha primeira lei de Kirchhoff. Ok? Próximo ponto. Próximo ponto, eu tenho duas resistências iguais, né? Quando eu tenho um circuito paralelo, o que é que ele me diz? Se eu tenho duas resistências iguais, eu vou ter corrente iguais. Então, corrente I1 e corrente I2 é a mesma. Somando as duas vai dar corrente total. E meu próximo ponto, a tensão da fonte é a mesma em cima de cada componente do circuito. Então, eu vou ter 220 volts AC em cima da lâmpada L1 aqui, ó. E em cima da lâmpada L2 eu também vou ter 220 volts AC. Então, o circuito aplicado em residências, a tensão do meu medidor 220 ou do quadro geral é a mesma em cima de cada componente do circuito. Então aqui eu já tenho resistência e tenho tensão, então já posso encontrar minha corrente diretamente se eu quiser, né? Então fica fácil. Eu poderia tirar direto, sem complicações nenhuma. Eu poderia utilizar a seguinte situação aqui, ó. Poderia pegar corrente, que é igual a tensão, sobre resistência. Só que eu quero tirar corrente 1, então tem que ser em cima da lâmpada R1. Tensão 220 volts e qual a resistência? 80 ohms. Então 220 dividido para 80 eu vou ter 2,75 amperes em cima da minha lâmpada 1. E da mesma forma a lâmpada 2, já que tem a mesma tensão e tem a mesma resistência. Então também a corrente 2 será 2,75 amperes. Então, tirei de forma rápida, aplicando somente os conceitos, certo? Então, já está aí para vocês. Agora, tem algum aluno que diz, não acredito nisso. Não pode ser isso aí. Então, temos que aplicar os 3 passos para comprovar aquele aluno que está com dúvidas, né? Comprovar e sanar todas as dúvidas dele. Primeiro passo é sempre a resistência equivalente. Resistência equivalente é produto pela soma, né? Só que como eu tenho um macete, o que é que acontece? Eu pego o valor de 80 ohms e divido pela quantidade, que são 2, que dá 40 ohms de resistência. Então, minha resistência equivalente é 40 ohms. A resistência equivalente é menor do que o menor resistor do circuito, ou menor resistência do circuito, né? Isso para circuito paralelo. Seguindo o segundo passo, a gente tem que tirar a corrente total do circuito. Eu já tenho corrente 1 e corrente 2. Como eu falei, a corrente se divide igual porque são resistências iguais. Se eu somar as duas, dá corrente total. Mas vamos comprovar isso. Tensão da fonte sobre resistência equivalente. Se eu quero a corrente total pela resistência total. 220 volts AC sobre 40 ohms. Que dá a minha corrente. 220 dividido para 40, eu vou ter exatamente 5,5 amperes, minha corrente total. Então, a minha corrente que sai da fonte aqui é 5,5 amperes, que vai dividir 2,75 para cá e vai dividir 2,75 amperes para cá. Aí, esses 2,75 daí um vem para cá, a outra desce, daí 2. Chegou no nó, se soma e retorna para a fonte novamente 5,5 amperes, ok? Então vamos para o passo 3. O passo 3
me diz o que? Eu quero tirar a corrente 1 e corrente 2. Então eu já fiz aqui, ó, nem precisa fazer mais, né? Eu já fiz aqui e fiz aqui. Então já tirei as duas. Então vamos só comprovar esse exemplo aqui, né? Só para comprovar pela primeira lei de Kirchhoff que deu tudo certo. Então vou só fazer a fórmula de novo. Agora vamos comprovar. Corrente total 5,5 que a gente encontrou, que é igual a 2,75 mais 2,75, que se somando 5,5 é igual a 5,5. Então a gente comprovou pela primeira lei de Kirchhoff que está correto o nosso exemplo. Nós fizemos exemplo só pelos conceitos, fizemos 3 passos e definimos corretamente. E no circuito paralelo, a corrente se divide igual porque as resistências são iguais. E no circuito paralelo, se queimou uma lâmpada na sua residência, a outra continua iluminando, porque uma é independente da outra, ou qualquer outro equipamento que danificar no circuito da sua residência, sempre os outros equipamentos restantes vai estar ligado sem problema nenhum, ok?